nós estamos iniciando aqui nosso terceiro e último bloco, com a presença sempre muito querida e ilustre da nossa psicóloga doutora Marinês Cida. Marinês, nós tratamos nos 2 blocos anteriores sobre depressão, né? Isso é tudo muito complicado, né? As coisas da cabeça são complicadas, né? Mas a gente gostaria de tratar contigo de um assunto também bastante pesado, mas que nós temos visto assim, os meios de comunicação tratando desse assunto com muita abertura, que é o suicídio. Sim. Né? Uhum. E que as famílias também, mais uma vez, têm que se manter atentas porque o suicida manda sinais. Sim. Né? Sim. E daqui a pouco, mas você é um suicídio da família, mas como é que pode? E é assim mesmo? Nós somos avisados disso? Sim, na grande maioria. Quando o caso, como nós estamos falando em depressão, quando é uma depressão crônica, as pessoas acabam se acostumando com aqueles sintomas em casa. Elas veem, vamos dizer, o pai ou a mãe sempre daquele mesmo jeito, sempre triste, sempre abatido. E eles acabam se acostumando com aquilo e às vezes não percebem os sinais, que aquele velhinho, ou aquela mãe, ou aquele pai, ou aquele adolescente já está passando do seu limite para a capacidade de tolerância à frustração. Mas na maioria das vezes é provado que existem sinais. Quais são esses sinais? A pessoa está muito triste, a pessoa diz, eu queria morrer, eu não queria estar aqui, seria melhor que eu morresse, ninguém me entende. Isso pode ser às vezes visto assim, isso aí é coisa de adolescente, eles são muito histriônicos, né? Mas sempre onde tem fumaça tem fogo, a gente precisa prestar atenção nisso. E principalmente se a pessoa já tentou alguma vez algum tipo, mesmo que tenha sido para chamar a atenção. Tomou comprimidos, fez cortezinhos bobinhos, mas numa dessas faz um corte mais fundo, pode até se suicidar por engano, né? Existe muitas vezes, a pessoa vai tentando uma vez, tenta outra vez, e é uma forma de chamar atenção. Eu estou precisando de ajuda, né? E às vezes acontece de meninas, às vezes se vê assim, que se cortam simplesmente. Numa dessas acerta uma artéria, uma veia e não tem condições de ser ajudada, né? O enforcamento também é uma forma muito assim. Então existem pessoas que nem avisam muito porque elas não querem ser interrompidas do seu foco, né? Mas ninguém faz isso porque está alegre, porque está bem. A pessoa só faz isso quando está muito doente, quando não encontra mais o motivo de viver. E isso é um sinal, né? Se eu estou com um familiar e eu estou vendo que ele não tem motivo de viver, que ele não está realmente podendo dar volta, ele precisa ser atendido, ele precisa ser, né, olhar dentro das coisas, olhar se não tem coisas escondidas, se não tem arma escondida na casa, né? Então a pessoa que tem tendência suicídia não pode ter arma em casa. Às vezes tem que esconder até as facas perigosas da casa, facas, né? Corda, começa a ver que uma pessoa traz corda para dentro de casa, nunca trouxe isso. Mas o que ele quer com essa corda? Não, eu quero arrumar não sei o que. Não, peraí. Quando vai ver, ele está enforcado numa garagem, né? Então a gente precisa prestar atenção, que a tristeza às vezes leva a isso, o desespero, um desemprego, uma perda importante, a pessoa não consegue mais dar a volta por cima. Então, vamos observar os sinais. O adolescente faz sinais e muitos dos suicídios acontecem por engano, né? Que a pessoa vai tentando uma vez, tenta uma outra, overdose de drogas também, né? Às vezes ela tá triste, tá abatida, mas ela não queria realmente morrer, né? Uma vez eu vi um filme muito interessante, onde o cara estava numa janela querendo pular no edifício de 30 andares, assim, aí o policial chegou por fora da janela e segurou, tu tá louco, tu quer que eu morro? Mas o que ele tá fazendo lá em cima? Né? Então nem sempre ele quer realmente morrer, ele quer às vezes chamar atenção sobre si, quer dizer, olha para mim que eu estou precisando.
E esse é o cuidado que a família tem que ter, né? E nós temos tido um número assim de suicídios bastante relevante, né? Diziam, doutora Marinês, que o alemão não podia ver uma corda que tinha que se enforcar. Isso é. Olha, o alemão não pode ver corda. Isso é genético também? É uma característica da colônia alemã, o enforcamento, né? Assim como tem outros que é de tiro, outros é de medicação, antidepressivo, então eles juntam tudo, fazem um coquetel lá, né? Mulher mais essas coisas de medicação, né? Mas a característica da alemão é que quando o alemão é muito decidido, então se ele quer morrer, ele faz isso, né? Ele não fica de frescura. Primeira corda que primeira corda, ele amarra bem firme e aquilo vai. Então tem que cuidar, né? A pessoa vem com corda para casa, a pessoa começa a afiar, lubrificar sua arma. Peraí, por que tu tá lubrificando essa arma? Né? Aí claro que olha o quadro, junto se a pessoa está deprimida, está chateada, já falou que quer se matar. Pô, eu estou vendo alguém limpando uma arma, ele me disse 2 dias antes que ia se matar. Pô, o que é isso? Né? Nós temos que prestar atenção nesses sinais. E eles existem. E geralmente quem consegue se suicidar já tentou 2, 3 vezes antes. Então os sinais estão aí, a gente precisa prestar atenção a eles. E uma das tantas recomendações que se vê, assim, e pelo menos eu ouvi na Zero Hora, apareceu uma reportagem bastante interessante, é jamais deixar essa pessoa sozinha. Ah, sim. Não pode deixar sozinho. Tem que ficar de olho, né? Até que, e daí sim, tem que medicar, às vezes tem que internar em hospital, né? Para tirar do surto, daquela ideia compulsiva, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. Então o adolescente tem muito, às vezes espinha no rosto é motivo de se querer se matar. Foi mal numa prova e o pai disse que ia castigar, foi motivo. Está em dúvida sobre a sua sexualidade, é motivo de matar. A namorada deixou por um outro, é motivo. Então o adolescente é todo muito dramático, mas nesse dramático ele pode cometer o suicídio, né? Então tem que ficar de olho mesmo. E na pessoa idosa também. A pessoa idosa se sente sozinha e às vezes ela não tem mais energia para se matar, mas se ela pudesse, ela vai se matando aos poucos, né? Vai não comendo direito, não dormindo direito, não se comunicando, isso também é uma forma de suicídio. O carro é uma forma de suicídio, né? A pessoa que está com humor ou está numa fase muito depressiva, às vezes ela pega o carro e joga contra um muro, contra um poste, né? É um suicídio meio caro, mas existe Sim. também, né? A gente até diz, mas o cara é um suicida, olha o jeito que ele corre, né? Sim. Né? É um suicida porque ele não está cuidando da sua vida, ele não está prestando atenção nos seus familiares, nos seus filhos, né? Então são pessoas suicidas, são pessoas que vivem mal consigo, né? Isso existe também, né? Este momento assim, que nós estamos atravessando, né, de crise efetivamente financeira, de insegurança, de uma crise institucional, isso também deve, e lhe pergunto, deve favorecer esse ambiente. Aí é uma crise, é um suicídio de desespero, né? Um chefe de família que tinha um emprego executivo muito importante, que mantinha toda a família em ótimas escolas, em um nível de qualidade de vida fantástico e de repente perde tudo, fica sem chão. E às vezes aí dá uma depressão terrível, né? Motivada por uma coisa real, porque a depressão não precisa necessariamente ter um motivo real. Entra a parte química que eu falei antes. E neste caso, a pessoa às vezes pode dar o fim da vida porque ele não vê solução. Ele não tem uma estrutura de passar por cima, ele não tem uma estrutura mental, uma maturidade de dizer, olha, vamos mudar tudo, vamos passar para um carro mais simples, vamos vender a nossa casa e vamos começar do zero. Às vezes a pessoa não consegue fazer isso. Então, muitas vezes o suicídio acontece com
com essas crises econômicas, né? Com a perda de um emprego importante. Tá? Então existe N formas, uma delas é definhar, né? A pessoa de idade, às vezes, vai definhando, morreu um querido dela, morreu um marido, morreu a esposa, e a pessoa não acha mais graça na vida. Ela não come mais, ela não dorme mais, ela vai adquirindo doença, vai secando. É uma forma de suicídio, né? Também. Então, isso a familiar tem que estar antenado a isso, né? Da pessoa perder a energia, que é uma característica da depressão, a energia de viver. Isso sim é que é importante. Doutora, os recursos são muitos, né? Inclusive a área pública já melhorou bastante nesse aspecto, né? O que se tinha, mas o psicólogo só rico pode ir, não tem hoje, não temos recursos, mas hoje CAPS, tudo isso, sim, enfim, já existe mais apoio, né? Inclusive sim, público para esse aspecto, né? Sim, graças a Deus, né? Eu sou formada há 36 anos. Mais ou menos isso, por aí. E quando me formei, eu fui a primeira psicóloga em Montenegro. Então eu enfrentei muito desafio em termos de não ser compreendido, que a pessoa que vinha, é louco, psicólogo é para louco, né? Isso se ouvia falar. Hoje a pessoa investe em si, né? Se ela consegue, eu preciso me entender melhor, eu preciso saber por que eu estou vivendo mal, eu preciso saber por que eu tenho tantos medos, eu preciso saber por que eu ando tão triste, eu preciso saber por que eu estou vivendo tão mal com meu marido, o que está acontecendo? Então as pessoas procuram ajuda. Hoje elas estão procurando ajuda antes de acontecer alguma coisa grave. Então, existe essa forma da ajuda da prefeitura, né, pelos CAPs, pelos serviços que dão apoio, ou centros de saúde, ou planos de saúde que dão apoio para isso, né? E então existe recurso, existe e tem que recorrer, tem que ir atrás, precisa realmente pedir ajuda, né? Porque o nosso objetivo é viver bem, né? Nosso objetivo é ser feliz. Esse que é o nosso objetivo no mundo. Ser feliz não significa estar sempre sorrindo, né? Ser feliz significa aprender a conviver com as nossas dificuldades, enfrentá-las e tentar ser uma pessoa boa, uma pessoa que passa por esse mundo e não foi em vão, né? Eu sempre acho assim que depois que eu passar pelo mundo, alguém vai ter que dizer, nossa, como era legal a Maria Inês, sabe? Se ninguém disser isso, putz, para que serviu, não é? Né? Não é verdade? Sem dúvida então nenhuma. A gente precisa ter essa ideia assim, o meu mundo ficou melhor, as pessoas que eu convivo ficaram melhor depois que eu passei por ele. E isso não significa não ter dificuldades, não significa não ter desafios, mas os desafios fazem parte da vida. Ninguém recebe alguma coisa sem ter desafios, não tem isso. Mas aprender a enfrentar os desafios é que é a parte rica, é a parte linda da vida, né? Senão seria muito sem graça tudo, né? Se a gente não tivesse essa possibilidade de ver os nossos recursos internos, né? E isso é fantástico, assim, eu acho maravilhoso, né? Bem, não é tudo só alegria. Não é. A tristeza faz parte do nosso dia a dia. Faz parte, né? E não ter medo da tristeza. Isso é que eu acho, não deve se ter medo da tristeza, tem que enfrentar, entender o porquê e enfrentá-la. Aí sim, né? E não entender que é tudo um quadro depressivo. Isso que tem que se ver, assim, que depressão é um quadro e a tristeza faz parte, assim como a alegria, como bem-estar, como inveja, né? É tudo faz parte. Somos pessoas complexas. E até que a gente descobriu que tudo parte do cérebro, né? Graças ao Freud, que disse, não, tudo está saindo daí. Eu estou entendendo que as pessoas agem de um certo jeito, as crianças de 4 anos não são tão ingênuas como até agora foi, né? Então,
estas descobertas das nossas fantasias são coisas que nos tornam pessoas complexas e muito ricas, é maravilhoso a gente tentar se entender. E aí entra a terapia, né? Como a gente vê que as pessoas ficam felizes depois de um processo de psicoterapia, nossa, eu sou outra pessoa, né? Eu estou aproveitando mais, eu não estou dando bola para tantas coisas que não são importantes, né? Claro que não se consegue ajudar a todos, né? Em nada é assim, né? Mas aquelas pessoas que a gente consegue ajudar, a gente vê que ficam muito felizes consigo, né? Mais seguros. Mais seguros, vivem melhor, né? E fazem também as pessoas do seu círculo estarem melhor. Muito bem. Muito bem. Nós vamos encerrar o programa não antes de ouvir a mensagem da doutora Inês Cípio. Na outra vez ela deixou uma mensagem muito bonita sobre família, sobre essas as condições e aquilo marcou o nosso programa, me lembro. Ah, é? Né? Marcou o programa e as pessoas falam, que maneiro falando. Inês, o que tu pode dizer para essas famílias que hoje têm esse tipo de problema, que tem um depressivo, sim, que tem um adolescente problemático e que tem alguém na família que já tentou o suicídio, que apresenta sinais disso? Sim. Não é fácil conviver com pessoas depressivas, porque é muito mais interessante tu conviver com um cara alegre, que conta piada, né? Se nós vamos juntar dois grupos, um que é um cara depressivo, só triste, e outro contando anedotas e piadas, a gente vê que todo mundo vai para aquele lado, né? Então não é fácil tu conviver com pessoa depressiva dentro de casa. As pessoas às vezes até tendem a se afastar porque parece que aquele doente não quer ajuda, mas na verdade ele não está podendo aceitar ajuda. Então o familiar precisa estar antenado, precisa estar sempre disponível e não super proteger a doença, mas proteger a pessoa. Dizer, não, nós vamos dar uma volta por cima, nós vamos procurar ajuda. Não, eu não quero. Sim, nós vamos procurar ajuda. Então a atitude da família é de extrema importância. Depois que a pessoa passa pela crise, já está sendo tratada, ela vê o quanto a vida poderia ser melhor, quanto tempo às vezes ela perdeu. E é lógico que a família é a base de tudo. Não existe uma sociedade que funcione sem que tenha famílias, porque a família é um núcleo da sociedade. E esta característica tão complexa de família não é fácil ser pai e mãe hoje, porque ninguém é igual, né? E ainda mais hoje nesse mundo globalizado, a demanda de exigências são muito intensas. Mas tem que colaborar, tem que conversar com os pais, trabalhar em conjunto, né? Dar valor para o velho. O velho muitas vezes é totalmente abandonado, se esquece do velho e ele tem sentimento, ele observa que ninguém visita ele observa que as crianças, os netos não chegam perto, porque ele está velhinho, porque ele está enrugado, porque ele tem cheiro de velho. Então a gente precisa paparicar um pouco o velho, mostrar que ele já foi extremamente importante enquanto jovem e que agora ele vai ser cuidado como ele cuidava dos filhos também. Quantas noites às vezes aquele pai e aquela mãe ficarem em claro, né, com aquele filho pequeno, e agora é a vez de cuidar do idoso também. Então acho muito importante dar qualidade de vida para o idoso, que às vezes é totalmente abandonado, né? Eu acho isso, assim, é uma mensagem meio longa, assim, né, mas... Muito legal. Bem, sabe? Muito obrigado, doutora Inês. A senhora já está, não convidada, mas convocada, intimada, notificada para comparecer em outros programas. Tá, com todo prazer, Marcos. Sempre é muita alegria, bastante acesso, muita experiência, né? Uhum. A gente mesmo, assim, quando vê como profissionais da nossa área, a advocacia, né, indica muitos profissionais, em especial a doutora Inês, pelo sucesso que teve com o tratamento. E às vezes uma coisa importante que tem sido um sucesso, a pessoa não precisa ter nenhum problema. Sim.
Às vezes ele, para lidar com uma pessoa doente em casa que se nega de um profissional, ela vai saber com mais certeza, com mais tranquilidade, saber tratar aquela pessoa. Às vezes não consegue levar o paciente na frente de um profissional. Sim. E ele familiar, ele responsável, né, ele o líder, né, poderá fazer esse papel para auxiliar. Sim, porque ele também precisa de ajuda, também precisa de ajuda, ele sem precisa dúvida. de ajuda. Todos nós, né? de uma forma ou outra. Então, deixamos aqui nosso agradecimento em nome do Grupo Eu que agradeço o convite. Agradeço a Clarice e o João Batista, sempre nos têm apoiado no nosso programa de redação, a vocês, internautas, né, que sugerem nomes, que indicam pessoas, que nos acompanham, né. Agradecendo a presença ilustre da nossa convidada, doutora Marinês Sibel. Desejo a todos uma boa semana, que Deus acompanhe a todos. E na próxima semana vamos estar com um convidado, ela sabe lá que tema nós temos aí, mas sempre a nossa sociedade é fértil e nos dá temas para discussão. Muito obrigado a todos, um abraço, uma boa noite.